Nesse tempo, né, um tempo difícil, mas um tempo em que Deus tem se manifestado tão poderosamente. Nós estamos aqui reunidos. Eu vou dividir essa minha fala em 2 momentos, um momento breve e rápido, eu vou falar um pouquinho sobre o livro, e não vou perder a oportunidade de a gente trabalhar aqui um pouquinho o texto bíblico. O nosso livro, Quebrando o Silêncio da Alma, ele estava numa incubadora desde 2015. Em 2015, a pastora Cláudia e eu nos envolvemos em um projeto ligadas a uma instituição de ensino, junto com o Tribunal de Justiça de Sergipe. Nós nos envolvemos em um projeto para atender a mulheres vítimas de violência doméstica. Nós escrevemos alguns artigos científicos nessa área e fomos desafiadas, no meio do projeto, a trabalhar com os homens agressores. E eu lembro que a frase que nos disseram foi assim: nós precisamos de alguém que escute os homens. Eu confesso que naquele momento eu estremeci bastante, porque eu queria bater nos homens. Confesso para vocês, porque a gente estava atendendo tantas mulheres numa situação tão difícil, mas quando disseram isso, eu disse: meu Deus, eu quero dar uma surra nesses homens, eu não quero ouvir esses homens. Mas nós oramos e entendemos que Deus tinha um propósito para nós ali. E durante o exercício desse trabalho, nós ficamos assustadas, porque o número, o índice, e a gente atendia casos de todo o Sergipe, o índice de casos, pastor Flávio, de violência doméstica entre cristãos eram altíssimos. Como me doeu isso? Eu fiquei, na época, indignada. Eu disse: meu Deus, tem alguma coisa errada nisso aqui. E entramos numa inquietação. Eu lembro que no dia eu chorei. Eu sentei e eu chorei. Literalmente eu chorei. Eu disse: não, é muita dor aqui, é muito casos horríveis. E ali fomos desafiadas, não agora por aquelas instituições, mas por Deus, a nos levantarmos como uma voz para quebrar esse silêncio. E em 2015, nesse contexto, nós colocamos no nosso coração que iríamos escrever o livro sobre violência para os cristãos. E aí Deus disse: segura um pouquinho, porque tem mais coisa. E aí eu me assustei, nós oramos e seguramos, e Deus foi enviando até então uma demanda que ampliou um leque de uma forma muito, muito intensa. Então já não era mais a violência, era a depressão. Já não era mais a violência e a depressão, era a ansiedade. Já não era mais a violência, a depressão e a ansiedade, eram pessoas morrendo em relacionamentos tóxicos. E o leque foi aumentando e a gente ia escrevendo à medida que os casos iam chegando. Aqui já não era mais só ligado à psicologia, mas também no aconselhamento pastoral. Raquel está ali e ela é testemunha, porque o caso que eu vou dizer agora envolve ela. Uma vez ela chegou na minha turma, lá no seminário de aconselhamento pastoral. Ela sempre visita a minha sala e eu sempre gosto quando ela vai visitar. A Raquel é sempre querida na minha sala, e é assim que eu a chamo. E aí, quando ela entrou com tudo, ela viu lá uma imagem, e ela disse: que aula é essa? E eu disse: é aula para tratar as doenças que tem nas nossas igrejas. E eu venho para essa aula um dia. E porque a gente começou a ir quebrando o silêncio dessa forma, nos meios que estávamos envolvidas, mas a demanda era muito grande. Depois surgiu uma necessidade de a gente passar para Alagoas, passar para a Bahia. A gente tem, desde então, feito um trabalho nesse sentido, daquele lado de lá também. Em 2000 eu estou muito confusa com os dias, viu? Mas a gente está em 2021, em 2019, nós fizemos um seminário lá em Alagoas, chamado Quebrando o Silêncio só para pastores. Tivemos 100 pastores.
E foram 3 dias, eu comecei a ministrar na sexta, nós ministramos até o domingo à noite. Pastores, esposas e filhos. Eu saí, e eu vou usar a expressão que eu usei com os pastores de lá, eu estou saindo moída. Porque era muita dor, gente. Era muita dor. E aí o livro foi ampliando. Então, o livro ele surge com toda essa demanda que vivenciamos. Ele traz relatos de alguns casos autorizados, claro que preservando o sigilo das pessoas envolvidas, mas traz, e ele vai falar dessa dor que muitas vezes existe não só lá fora, mas também aqui dentro, e nós não falamos sobre ela. Nós emudecemos e adoecemos. Muitas vezes, num ambiente de solidão e de morte. Mas, como nós já ouvimos aqui nessa manhã, o nosso Deus é um Deus de vida e de restauração. E não é aí esse lugar. Então, o livro ele surge, a linguagem dele, a princípio, quando nós começamos a escrever, nós queríamos que qualquer pessoa lesse e entendesse. Então, o livro ele vai caminhar da psicologia ao aconselhamento pastoral, que é a área que nós atuamos, e ele vai com uma linguagem simples, não é uma linguagem técnica, bem rápida, bem objetiva, mas ele vai conscientizar a pessoa, o leitor, a compreender aqueles ambientes, aqueles níveis de adoecimento, e nessa compreensão sair deste lugar, fazer um movimento para sair deste lugar. Hoje, e aí foi a nossa grande surpresa, nós já estamos trabalhando no segundo livro, mas a nossa surpresa foi muito grande, porque o livro teve uma repercussão maior do que esperávamos. Quando o pastor falou com a gente, eu disse, pastor, acho que nem vai ter livro para levar lá para a Piba, porque já está esgotando essa edição. A editora já sinalizou a segunda edição. O livro hoje já caminhou, já está, circulando praticamente em todas as cidades de Sergipe, principalmente para profissionais da educação e da saúde. O livro já foi para Alagoas, já foi para Bahia, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Paraná. E o livro já foi para 4 países: Estados Unidos, França, Portugal e Inglaterra. Então, nós não pensávamos que teríamos essa repercussão. Algumas igrejas lá do sul-sudeste, depois que os pastores leram, eles compraram caixas fechadas para distribuir com a liderança. Eu fiquei impressionada. Eu confesso que eu não esperava. Mas Deus é que sabe, Ele que sabe os planos que tem sobre nós. Então, nós estamos nesse nível. Não é um lugar de confortável, é um lugar desconfortável. Por quê? Porque quando a gente começou a pensar nesse tema, a gente percebeu, principalmente por parte dos cristãos, uma quebra de princípio muito grande. Quando a gente chorava, quando a gente era confrontada com esses casos, que princípio? O princípio do silêncio. Eu disse aqui que Deus fala, eu falei isso propositalmente. Deus falou e continua falando nesse lugar. Esse é o princípio. Nosso Deus é um Deus que fala. Desde o Gênesis, nós somos apresentados a um Deus que, no meio do caos, no meio de um ambiente sem forma e vazia, Ele fala e diz, haja luz e há luz. O nosso Deus é um Deus que constantemente fala. Lá na nossa comunidade de fé, nós temos o discipulado, e nós trabalhamos com o discipulado, com as pessoas, e o primeiro princípio que eles aprendem é que Deus fala, e eles vão se relacionar com um Deus que fala. E aqui não tem nenhum mistério, nenhum segredo, nenhuma mística, Ele fala. E quando Ele fala com intencionalidade, Ele fala com poder, Ele fala com graça, Ele fala com amor, Ele fala a partir de quem Ele é. Lá no Gênesis, quando Ele fala no meio do caos, no meio do nada. E desde então até hoje,
esse Deus que está entre nós, constantemente tem falado conosco e espera que falemos com Ele. Ele gosta de se comunicar, Ele tem prazer em se comunicar. Mas nós quebramos, quando eu digo agora humanidade, nós quebramos muito esse princípio, principalmente dessas últimas décadas, nesse século. Né? Porque nós somos dotados por cultura, por disseminação de ideologias, por filosofias diversas, de que o homem é o centro de tudo, e o homem não precisa nem mais de nada, nem mais de ninguém. O homem, ele se basta. Então, você dá conta da sua dor, você dá conta dos seus problemas e está tudo bem. Fique no seu cantinho, seja forte e resolva. Você pode fazer isso. Só que quando Deus formou o homem para se relacionar com Ele. Para depender dEle. Para estar constantemente em relação com Ele. E quebrou-se esse princípio. E agora a gente quer andar só. Quando dá, a gente pede socorro a Deus. Quando lembra a gente quer compartilhar com Ele alguma vitória. Mas, geralmente, na correria e na pressão que temos aí fora, a tendência vai para cima, segue para frente sempre. É para sempre, sempre, mas com o Senhor, falando com Ele todos os dias. E aí a gente emudece, a gente se cala no nosso mundo, a gente cria uma redoma de proteção. E ali, muitas vezes, quando a dor chega, quando o caos chega, quando a dificuldade chega, nós estamos sós. E o nível de adoecimento é muito maior. E eu quero agora compartilhar 2 versos de um texto com vocês, para vermos alguns desses princípios. E nesse livro a gente sempre tem escolhido falar a partir do livro dos Salmos. Por quê? Porque o livro dos Salmos, vocês sabem, é um livro poético, a literatura é poética, então ela é suave. E no Antigo Testamento, a literatura poética ela tinha uma característica muito particular. Então, todos os escritores desse texto, desse livro, que é uma coletânea de vários anos, vários homens escreveram em várias épocas históricas. Então, quando eles escrevem a partir deles. Não é para falar para uma nação, não é para falar para um público, é o que eles estão sentindo em termos espirituais e emocionais. Então, eles rasgam o seu coração ali, seja na alegria, seja no lamento, seja numa dor. Não tem olha, não pode falar assim não com o Senhor, não pode chorar assim não com o Senhor. Então, eles vão para o Senhor e eles vão totalmente entregues, totalmente expostos. Por isso que a gente escolheu caminhar por aqui. E aí eu vou ler com vocês, eu peço que vocês abram a Bíblia, lá no livro do Salmo, o Salmo de número 39. Eu vou ler 3 versos desse Salmo. E a partir daí a gente vai andando rapidamente. Então, veja, o verso 1, o salmista, e esse salmo ele é atribuído a Davi. Davi é uma personalidade bíblica, paradoxal. Ele é um homem intenso nas suas ações, seja de rei, seja de esposo, seja de filho. Ele é intenso e ele é inteiro. Então, ele é um rei humanamente intrigante. E assim, eu sou fascinada por estudar todas essas facetas da vida de Davi. E esse salmo é um salmo atribuído a ele. Lembrem-se que Davi não tem a família perfeita, não tem os amigos perfeitos, os súditos perfeitos, ele não tem. O entorno de Davi não é a perfeição. Seus filhos, sucessores ao reinado, não são perfeitos, os que vão sucederem. Então, Davi ele sofre pressão o tempo todo, não só dos inimigos externos, mas internamente, na sua casa. Então, é alguém que o tempo todo está muito cercado, desde menino, ainda na casa de seu pai, porque ele sofre
rotulação pesada para os seus irmãos. Ai, quem é você? Quem é você que vem aqui? Os irmãos, o pai, ele sofre. Então, desde muito cedo, a dor é algo presente na vida desse personagem. Mas, mesmo assim, tem algo que é intrigante, é que ele tem um ponto de equilíbrio. E esse salmo ele vai trazer algumas informações para a gente nesse sentido. Então, o versículo 1 vai dizer assim, eu estou lendo aqui, primeiramente, na versão corrigida, depois eu vou ler na minha versão. Diz assim, ó, eu guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua e enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Esse versículo da minha versão fica assim, eu falei comigo mesmo, tomarei cuidado com o que faço. E não irei pecar enquanto o ímpio estiver perto, em volta de mim. Então, veja, ele tinha muita pressão, o texto não diz quem é esse ímpio, mas ele toma uma atitude diante daquela situação de perigo, de tomar cuidado. Na outra versão, de se calar, de não falar, de ficar em silêncio. Ele decide ficar em silêncio no meio dessa pressão. Ele não quer falar e a pressão não é fácil. A força dos verbos aqui diz que ele te obriga a ficar em silêncio, para que não se torne vulnerável diante deles. Quantas vezes a gente também não faz isso? Seja no emprego, seja em casa, seja no seio da própria família de fé. A gente não se cala porque se a gente falar, alguém vai me condenar. Alguém vai me julgar. Não vão me entender. Eu vou ficar vulnerável. A gente faz isso. Ou a gente se cala por vergonha. Lá no Gênesis. Eu gosto desse texto tanto, sempre eu vou citá-lo. Eu gosto desse texto, porque ele fala de relacionamento, fala de Deus. Lá após a queda, quando Adão cai, no capítulo 3, e está escondido, calado, com medo, envergonhado. Aí Deus vem. Deus vem para onde? Deus vem para o lugar que vinha todos os dias. O lugar do encontro com Ele, o lugar da conversa, o lugar do diálogo, o lugar da comunhão. Deus vem, Deus não deixa de vir porque Ele pecou. Deus vem, só que quando Deus chega lá, Adão não está. Não foi Deus que quebrou, Adão não estava, Deus estava. E aí Deus fala nesse meio de dor. Ei, por que você não está aqui? Onde é que você está? A pergunta direta lá é, onde você está, Adão? Que não está no nosso lugar de conversa, de encontro, de fala. Aí ele vem. A cena... É porque quando eu vou traduzir, eu acabo entrando nessas cenas assim... A cena que ele chega, que nem aqueles meninos assim, é que eu estava com vergonha e fiquei com medo e me escondi, porque estava nu. E ali Deus continua conversando com ele. A mesma coisa, o salmista aqui, ele diz que diante das pressões faz o que Adão fez, faz o que nós muitas vezes fazemos. Nos escondemos, calamos, amordaçamos. Eu não vou falar da minha dor, porque se eu falar da minha dor, ninguém vai entender. Como eu estou sentindo isso, logo eu. Uma das pessoas que nós atendemos para estudo, para a produção de um artigo em aconselhamento pastoral, era uma pessoa que estava sofrendo com a síndrome que a gente chama hoje de burnout, é o esgotamento emocional por conta do trabalho. E essa pessoa já estava com todo o comprometimento físico, emocional, psicológico e espiritual, mas era líder de uma comunidade específica. Essa pessoa, inclusive, era de um outro estado. E aí ela diz assim, como é que eu vou dizer que eu não consigo trabalhar lá na minha igreja porque eu estou esgotado? A primeira coisa que vão dizer de mim é que eu não tenho fé. E era uma pessoa de fé que eu vi poucas na minha vida. Mas veja, a vergonha, o medo de falar sobre isso e não ser aceito. O salmista faz isso. Mas, queridos, toda vez que decidimos
pelo silêncio, e esse silêncio, veja, eu sou a favor, deixa eu só fazer uma diferença aqui. Tem momentos que a gente vai precisar do silêncio, não é esse silêncio reflexivo, esse silêncio que vai nos levar a uma meditação que eu estou falando. O que a gente se propõe a falar e quebrar é o silêncio que é gerado pelo medo, pela tristeza e pela angústia. É esse silêncio aqui que a gente precisa quebrar, tá certo? Então, todas as vezes que a gente opta por esse silêncio, a nossa alma vai adoecer, porque a gente quebra o princípio. Um princípio de saúde. O homem é um ser biopsicossocial e espiritual. Se qualquer dessas esferas estiverem prejudicadas, ele vai adoecer. E quando eu me encalo, eu prejudico essas esferas. O salmista vai dizer que optou pelo silêncio no primeiro momento, mas veja no verso 2 as consequências desse silêncio. Com o silêncio, eu vou ler na corrigida e depois na minha. Com o silêncio, fiquei como mudo. Calava-me, mesmo acerca do bem. Mas a minha dor se agravou. Na minha versão. Mas enquanto eu estive em silêncio, enquanto eu optei pelo silêncio, sem pronunciar nada, nem mesmo sobre as coisas boas, a angústia cresceu sobremaneira dentro de mim. Ele percebeu isso, ele reconheceu que naquela situação que ele estava experimentando, vivenciando, o silêncio não foi algo bom. O silêncio só aumentou a angústia. O silêncio só agravou o sofrimento. Esse mesmo salmista, em outro momento, ele vai dizer: enquanto eu estava calado na minha angústia, a minha dor era tanta que os meus ossos pareciam que estavam secando. Eles têm uma linguagem bem metafórica, né? Mas veja, os meus ossos estavam secando. Que dor é essa? Que você sente como se os seus ossos estivessem secando. Eu tenho um problema nos ossos e dor no osso não é uma coisa boa, gente. Dói. Aí, toda vez que eu leio esse texto, eu digo, meu Deus, eu fico impressionada com a intensidade da dor desse escritor. Então, todas as vezes que você silencia por medo, por dúvida, por incerteza, por insegurança, por vergonha, em meio a uma dor, isso não vai resolver o seu problema, isso não vai resolver aquela situação, isso só vai agravar. Essa atitude de silenciar só vai agravar. Por isso que o desafio é quebrarmos esse silêncio. É rompermos com ele, é falar. Certa vez, isso já foi no estado da Bahia, nessa produção, a gente foi atender uma mulher e ela tinha aproximadamente 60 anos, uma mulher que servia a missões no seu campo, e ela sentou com a gente numa salinha pequena e ela começou a falar, e enquanto ela falava, ela chorava, ela chorou uns 20 minutos, entre 20 e 25 minutos, compulsivamente, assim, chorando bastante, e soluçava e tremia enquanto chorava. E daqui a pouco ela disse assim, e a gente deixou, e depois ela disse, é a primeira vez em 35 anos de casada que eu encontro um lugar seguro para falar. Meu Deus, o meu coração, eu sou muito de estar ali com a dor do outro, então 35 anos a pessoa não encontrou, não se dispôs a falar, porque não tinha um lugar seguro para falar. E ela falou, e eu disse, mas por que você esperou tanto? Ela disse, como era que as pessoas iam entender que eu comecei a ser abusada com 17 anos pelo meu pai. Saí de casa para casar, casei com um marido cristão, porque não queria ser abusada. Na primeira noite, fui abusada por ele. E nunca falei, porque ele era líder lá onde ele anda. Isso ela estava falando do abuso sexual, mas tinha o psicológico também. Quem era que ia me entender? E depois, meu pai ficou doente e quem teve que cuidar do meu pai fui eu, de todas as irmãs. Quem era que ia entender isso? E ela chorava. Então, e ela, depois que ela falou muito, foi quase 1h30 ela falando, e depois ela disse assim,
Ela tinha parado de tremer quando passou, ela olhou e disse, eu estou aliviada. E eu pedi, descreva o que é alívio para mim, para eu entender. Ela disse, meu coração não está acelerado, eu não estou suando. Ela descreveu em termos fisiológicos. Eu não estou sentindo tremores nas mãos. Você está vendo que eu não estou sentindo tremores nas mãos? Tudo isso porque eu falei. Porque eu fui acolhida na fala. Porque eu encontrei um lugar seguro. Então, todas as vezes que a gente escolhe por não falar, a gente só agrava a dor, como o salmista percebeu aqui. Agravou-se. Agravou-se. Porque quando a gente não escolhe falar, a gente faz uma coisa que é muito prejudicial, principalmente para nós, que entendemos que dependemos de Deus pela graça e somos salvos pela graça. É que a gente toma uma atitude de, eu posso. A gente veste uma capa assim de super-homem, Mulher Maravilha, e eu enfrento o mundo. Ninguém me destrói quando já estou destruída. Já estou destruída. E ela conseguiu falar. E o salmista, ele percebe, ele reconhece. Então, eu preciso reconhecer que não dá mais para carregar essa dor em silêncio. E talvez essa manhã aqui, Deus está, talvez não seja a situação como dessa mulher, como do salmista, seja uma outra situação, mas Deus está falando para você, procura um lugar seguro e começa a falar. Vai lá falar. Tenho certeza que aqui, nessa comunidade de fé, existem lugares seguros para você falar. Mas não carrega, mas não, é desumano. Eu costumo dizer que carregar isso aqui é como se fosse uma automutilação da alma. Essa dor toda. Deus não lhe fez para carregar essa dor toda. E aí o salmista continua dizendo do peso que é não falar. Quanto mais eu pensava, mais meu coração ardia. O verso 3. Quanto mais eu pensava, mais o meu coração ardia. Então eu decidi quebrar o silêncio. Na corrigida vai ter assim: incendiava-se dentro de mim o meu coração enquanto eu meditava e acendeu um fogo dentro de mim. Então falei com a minha própria língua e disse. Ele decide, a dor é tanta que ele diz, olha, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu não vou ficar calado, eu vou quebrar esse silêncio, porque dói mais ficar em silêncio para mim do que enfrentar as pressões e a dor. Eu vou falar. E aí vem o terceiro, e agora eu vou encerrar por aqui daqui a pouco, que é o verso 4. Como ele vai falar? Primeiro ele decide, reconhece e decide falar. E depois, onde falar e como falar. Ele não sai falando por aí, porque também sair falando por aí com todo mundo é doença. O excesso. Todo excesso, queridos, é doença, viu? Ele vai e fala, versículo 4, com quem? Com o Senhor. Então, com o verso 4. Então, eu decidi falar com o Senhor. E disse ao Senhor, na versão corrigida, faz-me conhecer o meu fim, a medida dos meus dias. E a medida dos meus dias qual é? Para que eu sinta quanto eu sou frágil. Senhor, me mostre. Traga aqui a minha memória. Eu estou muito angustiada, eu estou sofrendo muito, eu estou sem entender as coisas, mas traga aqui a minha memória. Qual é o propósito dos meus dias? Para que eu existo diante dessa situação toda? Me faz ver. Me faz ver. Para que eu entenda que eu sou vulnerável, eu sou frágil, eu sou fraco sem ti. É o rei falando. Eu sou fraco sem ti. Então, quando a gente decide falar, é importante falar no lugar seguro. Todos os salmistas, quando eles decidem falar no ambiente onde Deus está presente,
onde Deus fala, porque também esse ambiente onde Deus está presente é um ambiente da cura, da restauração, do acolhimento, do amor, porque Deus é um Pai amoroso, então Ele nos acolhe na escuta em amor. Foi o que Ele fez com Elias. Elias surtou, depois daqueles confrontos todos com Jezabel. Meu Deus, não só com Jezabel, mas com toda a nação, porque a nação se corrompia, e ele ali como homem de Deus, segurando, homem de Deus, e estava segurando aquela pressão de fora, de dentro, daquela rainha com a espada no pescoço, vou matar, ele surtou, gente. E depois de lá vocês sabem a história, Reis, capítulo 18 e 19, depois daquela manifestação toda no Monte Carmelo, ela diz, vou matar ele com medo, e o texto diz, ele com medo, corre. Em surto. Ele sai sozinho, vai alguém acompanhando, ele manda a pessoa ficar, no livro a gente fala sobre isso. Ele manda a pessoa ficar e ele segue. E quando chega lá no meio do nada, do deserto, o deserto de Berseba é um deserto difícil, ele chega no meio do nada, ele deita, bota a mão aqui, fica para cima e diz, eu quero morrer. Um homem de fé, um homem de Deus, mas ele não estava aguentando. Síndrome de burnout num nível hard, misturado com depressão, ansiedade, tudo junto. E ele faz isso. Mas ele não estava fechado para o diálogo, porque naquele lugar chega o anjo. E ele deitado lá no nada, e o anjo olha para ele. O que é que você está fazendo aqui? Eu quero morrer porque estou querendo me matar. Ele falava aceleradamente. Está lá na Bíblia. E o anjo diz, está certo, coma. O anjo não julga, porque o lugar seguro não é o lugar de julgar. Não é o lugar que eu vou ser julgado, não é o lugar que eu vou ser apontado, é o lugar que eu vou ser acolhido, amado, curado, restaurado. A gente precisa quebrar o silêncio da alma, mas a gente precisa quebrar para ser curado, para ser restaurado, para ter potencializado, porque escute. Nós estamos vivendo um tempo muito importante na história da igreja. Esse tempo agora, esse tempo de pandemia, esse tempo dessa... A palavra de Deus está se cumprindo. E eu tenho dito por onde eu ando, pastor Flávio, que esse tempo, só quem vai ter a resposta é a igreja. A igreja é a resposta. Porque a igreja tem as palavras de vida. Porque a igreja tem o Senhor que é luz e ilumina a escuridão. Porque a igreja tem o Senhor que é médico dos médicos e passeia no meio dela. Porque a igreja tem o Senhor que é todo poderoso e que aqui Ele continua realizando com poder e glória toda a sua obra. É a igreja. Quando eu falo de igreja, eu não falo da estrutura física do templo. Eu falo de você, da sua vida. Nesse tempo, você é a resposta para o mundo que está morrendo em dor. Mas só cura quem é curado. Para você ouvir a dor do outro, a sua dor precisa estar curada. Entenda que esse é um tempo que Deus está lhe chamando para curar você, para que você cure muitos. Para restaurar você, para que muitos sejam restaurados. Foi o que Deus fez com Elias, foi o que Deus fez com o salmista. Escolheu no momento da dor, cuidou, Elias ficou um tempinho mais ainda. Ele deixou que ele precisava ficar mais ali. Para ainda, quer ficar ainda assim, vai andar mais um pouquinho, vai até o Horebe. Ele andou muitos quilômetros. E quando chegou lá no Horebe, Deus ainda deixou lá uns dias em silêncio, depois Deus chama, tá bom. O que é que você está fazendo? É a mesma pergunta, é a mesma pergunta, é a mesma pergunta. O que é que você está fazendo aí? Vem cá. Porque eu quero morrer, porque está errado, o seu pensamento está distorcido, é o surto que fez isso. Escute, essa sua dor, essa sua condição que você está vivendo, não é o que você é em Deus. E isso não foi frustrado pela dor. O plano, o propósito, o destino que Deus tem para você, ele vai se cumprir. Porque ele não está ligado à dor. Ele não está ligado a essa situação emocional, ou física, ou espiritual. Deus está além disso. Vocês entendem isso? É por isso que é tão importante quebrar o silêncio
quanto eu sou frágil, para que eu consiga em ti encontrar a força necessária para seguir. Paulo, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Me mostre o quanto eu sou frágil, para que em ti eu possa continuar. Às vezes, quando a gente está nesse ambiente de dor, a gente pensa, como Elias, como o próprio salmista, nesse momento, até ele tomar a decisão de falar com o Senhor, a gente pensa que acabou ali. Mas escute, só acaba quando Deus disser que acabou. Não vai acabar antes. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono dos meus dias e dos teus dias também. E ele, como já foi pronunciado aqui, ele está no controle, ele não perdeu o controle. A pandemia não é um sinal de que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, Deus continua no controle. E eu preciso dele no meu momento de fragilidade, como Elias. Como o próprio Jeremias, só que Jeremias era diferente de Elias, ele falava muito. Era como o salmista, do Salmo 39. Ele falava muito. O livro de Jeremias, o livro do profeta Jeremias, tem 17 orações. Nenhuma oração assim cheia de era, Senhor, porque eu nasci. Senhor, porque eu estou aqui. Era melhor que eu fosse um aborto. A oração dele era mostrando a dor dele. E todas Deus dava resposta, porque Deus é o Deus que responde. Ele é o Deus que quando você clama, Ele vai lhe dar a resposta que você precisa. Então, diante da sua dor, reconheça que dói. Está doendo. Valide a sua dor. Deus é o Pai que pode lhe acolher. E pode lhe direcionar para ambientes de cura, seja no ambiente da saúde, seja no ambiente eclesiástico. Ele vai lhe direcionar. Tem pessoas que podem andar com você. Tem pessoas que podem andar com você. Quando Deus diz a Elias lá no Monte Horebe, depois do susto dele, Deus disse, isso tudo que você pensou não é real não, a respeito de você, porque eu vou morrer, porque eu não sirvo para mais nada, vão me matar, estou muito ruim. Estava cinza o dia dele. O meu dia, às vezes, fica cinza, gente. Fica cinza. Mas Deus é o Deus que vem e traz luz aos nossos dias cinza e dissipa toda a escuridão. E aí ele volta e Elias diz assim, Elias, olha, não acabou não ainda. Você está pensando que acabou, você está pensando que essa palavra de morte vai destruir. Não vai não. Escute, eu tenho para você ainda uma missão nacional, internacional e ministerial. Nacional, você vai internacional, você vai voltar e vai ungir Azael, rei da Síria. Internacional, você vai voltar e vai ainda ungir Jeú, rei de Israel. E ministerial, você ainda vai preparar Eliseu para lhe substituir. Volte, que ainda tem muito trabalho. Ele pensava que no ambiente da dor tinha acabado, mas Deus ainda tinha planos nacionais, internacionais e ministeriais específicos para ele, como tem para você. E é para esse tempo, é para agora, é para hoje. Porque a palavra de Deus está se cumprindo e você está inserida nela. Desafio diante desse texto, diante desse contexto. Tome a decisão, reconheça, valide a sua dor. A sua dor é real. A sua dor, ela existe, seja de que natureza for. E Deus, Ele não brinca com a sua dor. Ele acolhe a sua dor, Ele direciona você para o lugar da cura. Fale no lugar seguro. No lugar que você vai ser acolhido, no lugar que você vai ser amado. E se posicione, dependente da graça, e fazendo a diferença nesse tempo. Porque Deus ainda vai usar você muito nesse tempo. Porque Deus, pastor, ainda vai usar muito a sua vida nesse tempo. Esse é o tempo. Você é a resposta.
E os planos de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre esta igreja, não serão frustrados, porque Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Deus abençoe vocês.